Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui no canal do Revisão de Concursos, comigo, professor Yuri Matos. Estou muito feliz de ter você aqui mais uma vez comigo para aproveitar todo esse conteúdo que eu preparei com muita dedicação e muito cuidado para que faça total diferença na preparação para os seus estudos e para a sua aprovação no concurso dos Correios. Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui. Hoje eu começo com o capítulo 7, com o sétimo capítulo do Código de Conduta Ética dos Correios, o capítulo 7, que vamos falar do compromisso dos Correios em suas relações com o governo e com a sociedade. Então, estamos abordando nas últimas aulas, tivemos o compromisso dos Correios para com seus colaboradores, depois tivemos na aula anterior o compromisso dos colaboradores em relação aos Correios e agora o compromisso dos Correios nas relações com o governo e com a sociedade. Então, este capítulo descreve a forma como os Correios devem agir para garantir um relacionamento que seja ético e transparente com o governo e também com a sua população, com a população, que é o que fala por toda a extensão do Código de Ética, o comportamento ético, transparente. Esse capítulo fala especificamente do comportamento ético e transparente com o governo e com a população. Então, esses compromissos são importantes para fortalecer a confiança do público e demonstrar que a empresa está, de fato, alinhada com as expectativas que a sociedade tem com a empresa, tanto as expectativas sociais quanto as expectativas legais. Então, a sociedade tem uma expectativa, o judiciário, o governo tem uma expectativa, a legislação tem uma expectativa que os Correios cumpram com todos esses requisitos, com todas essas regras da sociedade e as regras legais. Então, exatamente é isso que trata essa aula e esse capítulo do Código. Então, te convido agora a entender cada um desses pontos de forma muito clara e de forma objetiva, tá bom? Para começar, eu trago aqui um resumo rápido para você do primeiro tópico da aula, que é boas práticas de governança corporativa. Então, o primeiro compromisso dos Correios com o governo e a sociedade é o quê? Adotar boas práticas de governança corporativa. Mas o que isso significa, essas boas práticas? Vimos nas aulas para trás boas práticas sobre segurança da informação, boas práticas com relação a vários outros requisitos. Aqui especificamente fala sobre as boas práticas de governança corporativa. O nome é até bem complexo, diferente, vale a pena a gente dar uma atenção para saber o que significa. Em termos simples, governança corporativa se refere ao conjunto de regras, ao conjunto de políticas e ao conjunto de processos que orientam a forma como a empresa é administrada. Então, existe um conjunto de regras, um conjunto de políticas e processos que vão orientar a forma como essa empresa precisa ser administrada. São os procedimentos escritos, os procedimentos definidos em políticos, os procedimentos definidos em processos da empresa. Então, existe uma regra em todas as empresas que determina como essa empresa tem que ser administrada, como seus processos têm que funcionar. Todos os processos, todos os setores da empresa devem funcionar, devem ser administrados dentro de um procedimento. Então, a governança corporativa é exatamente o conjunto de todas essas regras, o conjunto de todas essas políticas, o conjunto de todos esses processos. Por exemplo, os Correios não é orientado apenas por esse Código de Conduta Ética. É orientado também por uma série de outras regras de políticas e de referências, que orientam os seus processos. Então, todo esse conjunto se trata exatamente da governança corporativa. E para os Correios, isso significa agir com ética, transparência e muita responsabilidade em todas essas suas atividades, em todos os seus setores, para garantir que suas operações, suas atividades e suas decisões sejam tomadas de forma justa e coerente com toda essa governança corporativa. Tá? Então, as boas práticas de governança incluem, por exemplo, garantir que os recursos da empresa sejam bem gerenciados, as decisões sejam muito bem documentadas, existam procedimentos escritos que definam o que devem, as tomadas de decisões, os fluxogramas, as políticas, para dar referência para os seus funcionários, para os seus colaboradores trabalharem de forma que gerencie a empresa. Os processos precisam estar bem claros, precisam estar organizados, procedimentos muito bem mapeados, escritos, tudo precisa estar muito bem documentado. Então, esse compromisso ajuda a manter a empresa em conformidade com as leis e com as regulações e com as regulamentações, além também de assegurar, de garantir que os interesses da sociedade, dos acionistas, dos colaboradores, que são as partes interessadas, também todas essas partes, todos esses interesses sejam respeitados.
Então, esse primeiro tópico que eu trouxe aqui para falar desse capítulo, do compromisso dos Correios em relação ao governo e à sociedade, trata das boas práticas de governança corporativa. Então, já fica claro para você, já está claro para você do que se trata. Vamos adiante. No tópico 2, eu trouxe agente de desenvolvimento social e sustentável. Esse é um outro compromisso fundamental, que é o de atuar como um agente de desenvolvimento social, econômico e cultural. Tá? Atuar com o compromisso de atuar como um agente do desenvolvimento social da sociedade, um agente de desenvolvimento econômico e um agente do desenvolvimento cultural. Tá, perfeito. Explica melhor, professor. Olha, isso significa que os Correios têm um papel ativo na sociedade. E é fato, né? Esse papel ativo é feito apoiando políticas públicas e programas do governo que promovam, inclusive, o bem-estar da sociedade e o desenvolvimento sustentável. Tá? Mas vamos entender melhor o que tudo isso envolve. Vamos lá. Primeiro tópico eu falei, agente de desenvolvimento social econômico. Então vamos lá. Os Correios eles podem apoiar esses projetos e iniciativas que ajudam a melhorar a vida das pessoas, como ações de inclusão social, geração de empregos, ações de inclusão social, geração de empregos, incentivo ao crescimento econômico. Por exemplo, quando os Correios expandem seus serviços para áreas remotas, para tentar atender ao máximo de pessoas possível, os Correios estão aí automaticamente contribuindo para que mais pessoas tenham acesso aos serviços postais e aos serviços logísticos de entrega, o que, claro, com isso vai, além da inclusão social e cultural, vai fortalecer a economia daquele local. Então, quando eu falo em desenvolvimento social e econômico, esse é um exemplo claro de que os Correios estão, nesse momento, incentivando, fortalecendo a economia daquele lugar. Perfeito? Agora, na cultura, né? Os Correios também apoiam a cultura promovendo eventos e programas que valorizem a identidade cultural do Brasil. Isso inclui exposições, patrocínios. Quem aqui nunca viu um patrocínio dos Correios, né? Algum evento cultural, alguma ação, alguma exposição, né? Algum projeto social que celebre a história e a diversidade cultural do país. Então não é à toa que existam esses patrocínios, existam esses apoios. É porque está especificado no Código de Conduta Ética, que é um documento tão importante que por isso está sendo cobrado de vocês conhecimento para a sua prova. Tá? Também tem o tópico da sustentabilidade. A empresa se compromete a realizar suas atividades de forma que respeite sempre o meio ambiente e que promovam a sustentabilidade. Isso inclui, por exemplo, a implementação de práticas que diminuem o impacto ambiental, como o uso mais eficiente, o uso cada vez mais eficiente dos recursos. Essa é uma das práticas que contribui para isso. E o apoio também a programas de preservação ambiental. Então, com todos esses compromissos que eu listei, desenvolvimento social e econômico, compromisso quanto à cultura, compromisso quanto à sustentabilidade, todos esses compromissos, com esses compromissos, os Correios reforçam a sua responsabilidade com o desenvolvimento e com o progresso da sociedade, mostrando que eles estão alinhados com as necessidades e com as demandas de toda a população. Perfeito? Então, é exatamente sobre isso que trata esse tópico que eu separei nessa aula para você. Vamos para o próximo tópico que fala da proteção e tratamento correto de dados pessoais. Então, o capítulo 7 do Código de Conduta Ética fala muito da proteção e tratamento correto de dados pessoais. Com o avanço da tecnologia e a crescente digitalização de dados, a proteção dos dados pessoais, frise bem essa frase-chave, proteção dos dados pessoais, acabou se transformando em um compromisso muito importante. Então, os Correios garantem que vão cumprir todas as exigências legais necessárias para proteger os dados pessoais, tanto dos seus funcionários, quanto dos seus clientes e dos seus terceiros. Lembra que eu falei nas nossas primeiras aulas que o Código de Conduta Ética usa como referência algumas outras legislações que regem a administração pública como um todo. E uma delas é a legislação, né, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que começou a ter sua vigência a partir de 2018. Então, aqui é exatamente um tópico que deixa claro justamente o que eu expliquei lá nas primeiras aulas, tá bom? E esse compromisso com a proteção de dados envolve o quê? Envolve a coleta e uso responsável desses dados. Então, os Correios coletam constantemente informações, dados de pessoas, dados sensíveis, né? Então, ele se compromete a coletar
essas informações apenas quando necessário e com o devido consentimento para evitar o uso indevido de dados pessoais. Então, quando fala lá no código coleta e uso responsável de dados, é porque os Correios se comprometem a coletar informações apenas aquilo que é necessário e, claro, com o devido consentimento, tá? Para evitar o uso indevido desses dados pessoais. E aqui também trata de segurança dos dados. Então, a empresa implementa medidas de segurança para proteger informações pessoais contra acessos não autorizados ou acessos vazados, informações vazadas, para assegurar a privacidade dos indivíduos. Então, a segurança dos dados é um tópico aí, um assunto muito importante para o tratamento correto dos dados pessoais. E, claro, não poderia deixar de ter a conformidade legal. Todos os procedimentos dos Correios, os Correios se comprometem a que todos os seus procedimentos relacionados a dados pessoais seguem a legislação vigente. Olha lá aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a LGPD. Então, isso significa que a empresa está em conformidade com as regras que regulam a coleta, o armazenamento e o uso de dados pessoais, protegendo os direitos dos titulares. Então, olha, coleta, armazenamento e uso de dados pessoais, protegendo aí os direitos dos titulares. Então, quando os Correios se comprometem com o tratamento correto dos dados, ele está demonstrando respeito a quê? A privacidade e segurança dos dados de todas as pessoas com quem ele mantém um relacionamento. Sejam os acionistas, sejam seus colaboradores, sejam todas as outras partes interessadas que nós exploramos nas nossas primeiras aulas. Isso faz com que reforce ainda mais a confiança do público com a empresa. Perfeito? Então, por isso que esse é um tópico tão importante para estar nesse capítulo, justamente um capítulo que fala da relação dos Correios com o governo e com a sociedade. Primeiro porque tem a questão da expectativa da legislação, expectativa da lei, que existe uma lei que determina quanto a proteção dos dados pessoais, então existe uma legislação. A legislação, a partir desse momento que existe uma expectativa que os Correios cumpram com essa norma. E a sociedade também, porque todos nós temos a preocupação com relação à segurança dos nossos dados. Então, quando fala compromisso dos Correios em relação ao governo e sociedade, nesse tópico deixa muito claro isso. A preocupação quanto ao coleta e uso responsável de dados, quanto à segurança dos dados e, claro, está em conformidade com a lei que trata exatamente desse assunto. No outro tópico que eu separei para essa aula, fala sobre a transparência na divulgação de informações. Então, esse compromisso está muito bem destacado no sétimo artigo do Código de Conduta Ética, que é a transparência na divulgação de informações. Frisa bem essa frase. Significa que os Correios se comprometem a compartilhar informações sobre suas atividades de forma clara, acessível e honesta. Perfeito? Então, a transparência é muito importante e é essencial para que a sociedade, o governo e os próprios colaboradores possam também avaliar o desempenho e as atividades da empresa. Tá? Então, ela permite que o público acompanhe as ações dos Correios e entenda como a empresa está cumprindo esses compromissos e contribuindo para o desenvolvimento social e para o desenvolvimento econômico. Para explicar melhor, vou apresentar para você dois tópicos. Primeiro, informações claras e acessíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa se esforça para divulgar informações de maneira que seja fácil de entender, de forma clara e acessível, para garantir que todos tenham acesso a essas informações que sejam relevantes. Então, não é só compartilhar informação que não tem relevância nenhuma. A informação tem que ser realmente relevante, que sirva para esse monitoramento da sociedade, para saber o quanto os Correios estão, de fato, cumprindo com as expectativas da sociedade e com as expectativas da lei. Então, essas informações precisam ser claras, sejam entendíveis por todos, não esteja em letras miúdas ou que esteja em termos técnicos, extremamente técnicos, precisa ser informações claras. E também a prestação de contas. A transparência também tem a ver com a prestação de contas, que envolve divulgar os resultados, os projetos, os desafios que são enfrentados pelos Correios para que a sociedade possa estar aí constantemente avaliando o desempenho e a contribuição da empresa. Então, não é só estar no papel, tem que estar nos números e esses números têm que estar visíveis também. Então, esse compromisso com a transparência ajuda aqui a fortalecer ainda mais a credibilidade dos Correios e a garantir que suas ações estejam sempre alinhadas com os valores éticos e as expectativas do público. Tudo, assunto totalmente linkado com o capítulo com relação aos compromissos dos Correios com o governo e com a sociedade. Então, para resumir aqui nossa aula, o capítulo 7 do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios destaca o que? A importância em manter um relacionamento dos Correios manter um relacionamento ético, transparente e responsável
Com quem? Com o governo e com a sociedade. E esse relacionamento ético, transparente e responsável com o governo e sociedade vai desde as boas práticas de governança e o apoio ao desenvolvimento social e cultural, vai desde as boas práticas de governança e o apoio ao desenvolvimento social e cultural, até a proteção de dados pessoais e a transparência na divulgação de informações. Então, todos esses compromissos demonstram o respeito dos Correios pelas pessoas e pela sociedade como um todo. Esses compromissos reforçam o papel dos Correios como uma empresa responsável e uma empresa ética que trabalha para contribuir aí positivamente com a sociedade e cumprir a sua missão de forma justa e transparente. Então, você que está se preparando aí para a prova, que vai ser um futuro aprovado no concurso dos Correios, esse aqui é o assunto que trata aí do capítulo 7 do Código de Conduta Ética, que fala sobre esse compromisso dos Correios com as boas práticas de governança corporativa, né, com relação a seus documentos, governança corporativa, os documentos, processos, o conjunto de regras e políticas e processos que orientam de forma muito clara aí como a empresa deve ser administrada. Também temos os Correios devem ser um agente do desenvolvimento social e cultural, através aí dos seus programas, dos incentivos a programas da sociedade que promovam o bem-estar social e o desenvolvimento sustentável. Tem também o compromisso quanto ao tratamento correto de dados pessoais, né, tendo aí um papel muito responsável tanto para coletar quanto para armazenar e usar esses dados pessoais, né, referente à segurança desses dados que são armazenados, que são mantidos, e, claro, para cumprir com as exigências legais. E também com o compromisso com a transparência, né, para ajudar na divulgação, né, de informações que sejam claras, acessíveis, constantemente prestando suas contas dos seus resultados para o monitoramento da sociedade. Perfeito? Então essa foi mais uma aula do nosso curso do Código de Conduta Ética dos Correios. Lembrando que no final de todas as aulas vamos resolver questões juntos e com certeza lá vai estar incluído algumas questões que tratam desse capítulo específico. Perfeito?